Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do CoraCast, o podcast do Conselho Regional de Economia. E eu me chamo Thiago Holanda, sou conselheiro do nosso Coracon e tenho a alegria de receber você para mais um dos nossos episódios. E como você sabe, nós recebemos aqui sempre economistas, profissionais, políticos, gestores públicos, pessoas que estão fazendo parte aí do cenário econômico, social, profissional de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, pessoas que estão fazendo a diferença aí na nossa sociedade. E nós costumamos receber muitos economistas, mas também nós convidamos, eventualmente, profissionais de outras áreas para contribuírem com o nosso CoraCast, trazendo aí informações que nós consideramos muito relevantes. E hoje eu tenho a imensa satisfação, a alegria de receber o meu amigo Rômulo Carvalho, que está aqui conosco para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. O Rômulo, ele é perito em computação digital. Olha só que interessante, né? Algo extremamente importante, atual, relevante, que com certeza vai ajudar muito a clarear algumas informações, algumas dicas que você pode utilizar bastante na sua vida digital. Hoje, né, Rômulo, todos nós estamos no mundo digital e a gente precisa entender como é que esse mundo funciona para a gente não se prejudicar. E o Rômulo vai nos dar muitas dicas interessantes. Rômulo, eu queria começar te dando aí a oportunidade de você se apresentar melhor para quem nos assiste, você falar um pouco sobre quem você é e a sua carreira profissional. Claro, vamos lá. Primeiro de tudo, sou Rômulo Carvalho. Primeiro de tudo, gosto de dizer que eu sou cristão. Para mim é a base da vida e vai permear todo o restante. Sou formado em gestão de tecnologia da informação, pós-graduado em áudio-imagem forense. Tenho uma pós-graduação em andamento em cibersegurança ofensiva e outra em investigação digital também. Atuo na área de TI há mais de 15 anos e na área de computação forense já tem 6 anos, 7 anos agora que eu estou ativo na área, aprendendo, estudando bastante, muita coisa seguindo nesse segmento. Gente, hoje nós vamos concentrar os nossos esforços falando sobre golpes financeiros. Rômulo, a impressão que eu tenho, né, eu não sou leigo, não sou perito como você, mas a impressão que eu tenho é que esses golpes, a frequência deles aumentou assim de uma forma, né, absurda. A gente hoje, eu mesmo assim recebo inúmeras ligações estranhas por dia. Eu recebo mensagens de texto, né, SMS estranhas, me mandando clicar em links, e e-mails nem se fala, né? Então, como é que os golpistas, como é que esses criminosos, né, como é que eles conseguem tantas informações sobre nós? Porque às vezes eles nos procuram, né, já sabendo um monte de coisa sobre a gente. Como é que isso acontece? Tiago, isso acontece com base nos vazamentos de dados. Existem diversos vazamentos de dados que eles vão ocorrer por nossa parte ou por terceiros. Então, digamos que eu tenho um serviço de streaming, nesse serviço de streaming houve uma invasão nele e vazaram os dados que estavam nele. Então, meus dados que estavam ali presentes foram vazados e os criminosos poderão ter acesso a esses dados. E quando eu falo de nossa parte, existe um vírus chamado InfoStealer, que ele infecta celulares, navegadores, e eles conseguem coletar todas aquelas informações que estão lá salvas. Então, autopreenchimentos em sites, histórico de navegação, as senhas salvas ali dentro. Então, essas informações elas são vazadas e elas estão disponíveis. Alguns painéis de dados você compra o acesso e ele consegue trazer todos os dados de uma pessoa, todos os dados referente a um endereço, a uma pessoa, um CPF, um telefone, e ele traz a vida completa, familiares, todos ali presentes, e se torna muito mais fácil para o golpista conseguir aplicar o seu golpe. Isso é uma informação muito sensível, né? A gente ter às vezes nosso endereço, nosso número de nossos familiares, né? Nossos dados financeiros vazados, isso pode causar prejuízos gigantescos. Vamos supor, Rômulo, que isso acontece comigo. Eu descubro de alguma forma que os meus dados foram vazados, né? O que é que eu posso fazer numa situação como essa? Tiago, eu vou dizer que você não vai descobrir que seus dados foram vazados. Hoje em dia a gente tem um conceito diferente. Uhum. Não é que existe um novo vazamento de dados, existe o que a gente chama de update, uma atualização dos dados vazados. Todos os dados brasileiros todos já vazaram em algum momento, independente de quem seja. Então, não tem mais como ter controle daquele dado que foi vazado. Existem uns meios de segurança para eu evitar que explorem esses dados. Então, eu tenho, por exemplo,
A ideia é de ter um monitoramento ativo, um serviço verificando meu CPF, verificando meu e-mail, meu telefone, onde eles aparecem. Colocar, por exemplo, esses buscadores em pesquisas de alertas do Google, que quando aparecer aquele dado da forma que está, eu sou alertado, eu recebo um e-mail nele quando o Google indexar um desses. Tem serviços de monitoramento de vazamento de dados. E aí você pode colocar, por exemplo, e-mail, tem um site chamado RavenBeanPoint, que você coloca o seu e-mail e ele vai dizer se o seu e-mail foi vazado, aonde foi vazado e quais dados foram vazados juntamente com o seu e-mail. Rômulo, só para quem está nos assistindo, para ficar a informação mais útil, você pode só soletrar como é que a gente... Porque quem nos assiste pode não ter entendido, né? Só para todo mundo poder ter acesso, né? O termo realmente é inglês. O RavenBeanPoint, ele é H-A-V-E, have, o I de I, B-E-E-N, P-W-E-N-E-D. Perfeito. E aí você pesquisa esse site e vai dizer se o seu e-mail foi vazado, quais foram as plataformas que foram vazados. E tem um outro que é mais fácil ainda, que eu gosto bastante, que se chama IntelX.io. IntelX.io. E aí você coloca lá e ele vai entregar ali aonde houveram vazamentos baseados no seu e-mail, tá? E além desses e-mails, Thiago, eu gosto de sempre indicar um acompanhamento pelo Registrato. O serviço do Registrato, que é do Banco Central, ele faz um acompanhamento de todas as informações suas financeiras no Brasil. Então, quais são os bancos que você tem ou já teve conta, por mais que seja aberto ou fechado, ele vai trazer essa informação lá dentro. Quais são as chaves Pix que tem registradas associadas ao seu CPF. Ele vai apresentar, por exemplo, empréstimos que talvez possam ter no seu nome. E aí, lembrando que empréstimo pode se considerar até uma fatura aberta de conta de cartão de crédito. Para o Bacen é considerado como um empréstimo também. Todas essas informações financeiras estarão lá condizentes para você ter uma visão do que tem e o que deve seguir adiante ali. E, além disso, eu gosto da ideia de bloquear o CPF para abertura de CNPJ. Para que você não tenha um CNPJ aberto com uma empresa que você nem sabia que existia, que usava o seu CNPJ. Existe como você fazer esse bloqueio através da rede SIM, usando o acesso do GovBR. Então, existem criminosos que usam o CNPJ no nome de outras pessoas para efetuar operações, é isso? Exatamente. Rômulo, você oferece consultoria nessa área de segurança de dados. Seria mais ou menos isso o trabalho que você também desenvolve, é isso? Sim. Você já podia compartilhar conosco, assim, quais são os golpes que as pessoas costumam cair mais, assim, que você considera mais... que nós devemos ter mais cuidados, nós leigos. Que tipo de cuidado a gente tem que ter? Tiago, vou trazer um exemplo prático que aconteceu semana passada. A minha irmã me ligou desesperada porque uma facção tinha entrado em contato com ela, com os dados dela, dizendo que sabia onde ela morava, tinha as informações, o nome completo dela, o telefone dela. Ligou via ligação normal, sendo que número privado, e dizia, olha, aqui é da facção tal, para você ficar protegida, você precisa pagar R$2.000 ali por mês para manter a nossa caixinha direitinho, que a gente garante que não vai acontecer nada com você. E simplesmente eu tenho certeza que pegaram aqueles dados por conta de um MEI que ela abriu. Ou seja, o fato dela abrir um MEI tornou os dados dela públicos, o endereço que ela colocou no MEI foi o endereço da residência dela, e aí a pessoa já sabia de tudo. E ficou muito fácil para o golpista. E naquele momento, ela ficou em pânico, não sabia como reagir. E de sorte, graças a Deus, ela acabou desligando e sem ter uma reação favorável ao golpista. E depois ela me procurou, falando comigo, eu falei, olha, isso é golpe, pegaram os dados do seu CNPJ, você abriu um MEI, tinha aberto um mês antes. Aí os caras pegaram os dados dela e tentaram aplicar esse tipo de golpe. É o golpe que já tentaram aplicar em mim também. Eu conheço várias pessoas que se tornaram vítimas, simplesmente pelo fato dos dados nossos estarem disponíveis ali no meio. Para esse tipo de caso, seria qual a prevenção? Bloqueia ligações de números que você não conhece, principalmente número escondido, número secreto. Por que eu vou aceitar? Quem está me ligando com número secreto hoje em dia? Hoje em dia ainda é mais provável a pessoa falar com você via WhatsApp, que é muito mais fácil do que uma ligação comum. Então, a ideia são essas. A minha ideia prática mesmo é sempre prevenir-se.
trazer a prevenção, desconfiar realmente de tudo e de todos. É difícil, é ruim para o nosso dia a dia, mas quando a gente lida com esse ambiente de possíveis golpes, a ideia de prevenção é essa, que venhamos realmente estar ali desconfiados de tudo. Rapaz, será que essa oferta está muito boa? Será que aquela TV que eu estava olhando, que estava R$4.000, de uma hora para outra apareceu de 800? Está certo mesmo? Deixa eu verificar, consultar o site. Um dos meios que a gente faz para consultar o site é pesquisar o quem é em inglês, que é who is. E aí você pega o endereço do site, coloca aquele site nesse serviço de Waze e descobre quando aquele site foi aberto, foi criado. Se é um site bem antigo, foi criado provavelmente por uma empresa séria. Se é um site que foi criado há poucos meses, muito provavelmente é um golpe que estão tentando aplicar em você. E hoje, né, a gente percebe que houve uma proliferação do número de golpes. E infelizmente, muitas dessas vezes, as pessoas perdem muito dinheiro. As pessoas têm ali seus valores. E Rômulo, tem condição de um golpe desse reaver o dinheiro? Você vê esse tipo de coisa acontecendo? Ou esses golpes, quando a pessoa perde, o dinheiro vai embora e você não tem mais como reaver aquele valor? Tiago, vamos lá. Olha só para você ter uma ideia do crescimento desses golpes. De 2018 até 2024, consolidado, cresceu só em 408% a quantidade de golpes. Aqui, ou seja, em 2024 foram registrados 2.166.552 casos de estelionatos. É praticamente 4 golpes por minuto que está acontecendo. Isso é muito golpe. Um golpe a cada 15 segundos. Está acontecendo um golpe. Isso são registrados, fora os que não têm registros. Então, a gente sabe que a quantidade está muito grande. E para reaver isso, muitas vezes, a polícia realmente não tem força. A polícia investigativa ela não tem força. O que ela precisa? Que você, caso tenha sofrido um golpe, tenha o máximo de materialidade. O que aconteceu, quando aconteceu, traga detalhes, pega a mensagem do celular, apresente ali para, juntamente, quando for realizar o registro do BO, para que eles tenham acesso a todas as informações e tudo isso consiga ajudar a trazer de volta o seu dinheiro. Você tem uma ideia? Nos casos civis, os bancos, em relação a processos a bancos, está sendo hoje a maioria dos casos que estão acontecendo em processos civis, para que os bancos venham devolver o dinheiro nesses casos de crimes de golpes. Em grande parte das vezes, os bancos acabam perdendo e têm que devolver. Tendo em vista que, a partir do momento que ele se assegura para cuidar do seu dinheiro, ele precisa se assegurar que realmente é você que está acessando o dinheiro e não terceiros. Ou você não está sendo coagido, ou você não tenha sofrido realmente um golpe por terceiros ali. Então, o banco ele precisa trazer esse tipo de materialidade e proteção financeira a você. Então, entrar com um processo para que consiga reaver o dinheiro perdido é fundamental. E existem hoje várias e várias decisões judiciais que estão apoiando para defender o cidadão. Rômulo, quem hoje tem dados a meu respeito? Quem são, por exemplo, eu sei que as redes sociais têm. As redes sociais, se a gente tem ali um perfil no Instagram, no Facebook, alguma rede social, aquela rede social tem vários dados a nosso respeito. Mas quais seriam outras instituições que às vezes a gente nem sabe, mas que também tem informações sobre a gente e é importante a gente ficar ciente disso? Tiago, aí das redes sociais, o nosso celular ele tem praticamente todas as informações relacionadas a nós mesmos. O celular ele tem informações relacionadas desde o horário que você dorme ao horário que você acorda, dependendo do que você usa. Se usa uma pulseira ali de monitoramento, ela consegue dizer qual horário que você dormiu, qual horário que você acordou todos os dias. Ou seja, no seu e-mail associado àquele registro, àquele aplicativo, ele tem o seu comportamento muito mais preciso do que o que você consegue trazer de ideia no seu dia a dia. Além disso, a gente tem ideia de que vários serviços onde cadastramos, realizamos compras, como streams de vídeos, aplicativos de comida, deliveries, entre outros, aplicativos de transportes, eles também têm vários dados nossos. Seja dados de cartão de crédito, de pagamento, seja dados de endereços de locomoção, de destino, de coleta da pessoa, ou coleta de itens também. Tem vários dados que são compartilhados de maneira abrupta ali. Além disso, além desses serviços,
nós entendemos que tudo que nós colocamos publicamente, além das redes sociais, podem se tornar dados novos. Então, um site que tenha um diário oficial onde alguém realizou, por exemplo, for tentar prestar um concurso, tem meus dados vazados, colocá-los lá também, e isso é difícil de tirar. Processos judiciais que possam ter relacionados ao meu nome também tem os dados ali dentro, tanto que processos tem sido um grande caso que tem afetado muitos advogados, o golpe do falso advogado, onde golpistas utilizam os dados que estão relacionados aos processos, identificam pessoas que estão aguardando receber algum valor monetário, entram em contato com aquela pessoa que se torna uma vítima, informando, olha, eu sou o seu advogado, eu estou com um novo número, está aqui a minha informação, e trazendo essa coleção de dados, fala, olha, o processo aconteceu, você ganhou, para receber agora vai ter que entrar em contato com alguém do sistema judiciário. E aí pega uma outra conta de WhatsApp e entra em contato com a pessoa que acaba falando o seguinte, eu preciso fazer uma liberação na sua conta para poder receber o valor do sistema judiciário. E nessa liberação que eles dizem, eles identificam o valor que você tem em conta, pedem que você faça uma transação para eles, para validar o sistema, e você perde o dinheiro. Eu tenho uma cliente que ela perdeu mais ou menos 50 mil reais de 3 contas dela, 2 pessoais e uma empresarial, e ainda acabou fazendo um empréstimo nesse meio por conta desse falso advogado que apareceu. A gente fica receoso e pensando sempre em quais cuidados nós devemos ter para não cairmos nesse golpe. Então, eu acho que algumas atitudes que você trouxe aqui, Rômulo, são importantes. Por exemplo, desconfiança. Desconfiar de links, de e-mails. Muitos desses golpistas, eles utilizam a credibilidade de instituições. Às vezes o INSS, os bancos, né? Não, eu represento o banco tal. Rapaz, todas as vezes que... O Banco do Brasil me liga todo dia, né? Dizem, né, que é o Banco do Brasil. Não sei se são eles mesmos. Então, a gente sempre percebe, né, que eles se utilizam da credibilidade dessas instituições para tentar aplicar esses golpes. Então, a desconfiança talvez seja um sentimento muito importante aqui para a gente evitar esse tipo de problema. Você concorda comigo? Claro, Thiago. Eu acho que a desconfiança ela é o fundamental. Você desconfiar realmente de tudo e de todos. Eu sei que isso é meio que desumano para a gente no dia a dia, viver com desconfiança de tudo e todos, mas em nosso ambiente ela é fundamental. O Brasil ele se destaca mundialmente em relação a golpes. Quando a gente fala do ambiente de cibersegurança, o Brasil não é o melhor em nível de cibersegurança, em conhecimento. Eu estou falando muito em caso dos golpistas. Não somos os melhores no conhecimento técnico em relação ao mundial. Existem outras nações que existem grupos de hackers que são muito melhores do que nós. Porém, o Brasil, a gente tem o que a gente chama de jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro, esse meio de enganar alguém, de passar a perna em alguém, é um meio que a maioria dos golpistas identificam, sabem utilizar e aproveitar. Por isso que o Brasil ele é disparado em relação a muitos outros países, o principal em relação a golpes. Então temos golpes para vários meios, dos mais variados sistemas possíveis. E para cada implementação de segurança que criamos, o jeitinho brasileiro arruma-se um jeito para que burlar aquela proteção. Um dos meios que eu vou trazer é a questão das selfies. As selfies foram criadas para trazer, não, quero garantir que é você. O brasileiro foi, criou uma máscara, começou a utilizar a inteligência artificial. Existem aplicativos para poder burlar esses sistemas de selfies dentro de bancos e tudo mais. Então, no Brasil, a gente tem muito disso. Não é que tecnicamente é o melhor meio, mas os golpistas, eles vão muito na nossa confiança. Então, desconfiar é fundamental para que a gente consiga viver numa zona mais segura e evitar cair em golpes. E hoje, na era da inteligência artificial, eu acho que esse problema se agrava ainda mais, já que você pode pegar a foto de uma pessoa, né, uma foto ali, pedir para a IA criar um vídeo daquela pessoa falando uma determinada coisa que você quer que ela fale, né? Então, isso se torna ainda mais agravante. Mas, Rômulo, caminhando aqui para a reta final desse nosso momento, que tipo de ajuda profissional é importante nessa hora, né? Quando se procurar um profissional, né? Você é um profissional que trabalha nessa área. Quando uma pessoa deve procurar um profissional
Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: quais serviços esses profissionais que incluem você podem oferecer para ajudar nós, leigos, a evitarmos problemas de golpes no mundo digital? Tiago, vamos lá. Primeiro, a gente sempre indica e orienta a questão da prevenção. A prevenção ela é sempre muito mais barata do que a correção em qualquer área e segmento que viemos seguir. Então, o que eu preciso da prevenção? Eu preciso utilizar os principais meios que vão me ajudar a prevenir, a mexer no ambiente. Não adianta eu apenas não clicar em links suspeitos. Eu preciso ter no meu celular e nos meus dispositivos um antivírus. Por quê? Às vezes existem meios que conseguem contaminar alguém sem a pessoa precisar clicar. É o que a gente chama de uma falha de zero click. Não precisa clicar, basta receber e já é o suficiente. Outra ideia, além disso, então, utilizar sempre uma senha diferente para cada serviço. E o melhor, eu vou dizer, eu não sei quase nenhuma senha minha. Por que eu não sei? Porque eu utilizo um sistema chamado cofre de senha. O cofre de senha ele vai armazenar todas as minhas senhas criptografadas. E dessa forma, as minhas senhas, eu mesmo não sei quais são elas. E para acessar ela, precisa de uma única senha que eu sei. E aí, para aqueles que precisam de senhas, que precisam decorar, eu gosto de trocar a ideia de uma password, uma palavra passe, para uma ideia de passphrase. Utilizar uma frase-chave, porque se torna cada vez mais longo e mais complexo, limitando as possibilidades de quebrar a senha por sistemas de brute force. Eu gosto de ideia também de apontar a necessidade e importância de implementar sistemas de duplo fator de autenticação. Não basta eu ter o meu login e a minha senha. Precisa ter um código que tem somente no meu celular com aplicativos de autenticação, que a gente chama de OTP. Então, eu preciso ter essa autenticação com carimbo de tempo para eu poder acessar aquele serviço. Se torna mais chato? Se torna mais incômodo? Se torna mais seguro também para mim. Se torna mais seguro para você que vai estar utilizando esses meios adiante. A desconfiança já foi falada, que é fundamental, e sempre ter um tempo para aprender sobre os principais golpes. O que o mundo do crime, o que os golpistas estão aparecendo? Existem diversas notícias, diversas pessoas que acabam colocando esse meio no ambiente preventivo. Quando falamos do corretivo, Tiago, o que vamos fazer? Fazer uma identificação, uma coleta, preservação de todo o ambiente quando acontecer algo. Então, a gente vai trazer isso de um meio que ele é verificado e validado diante do jurídico. Então, existem leis dizendo como deve acontecer, o que deve ser preservado, a forma de preservação. E quando a gente coleta essas informações da forma correta, vai se tornar algo que posteriormente não pode ser utilizado pela acusação ou pelo acusado, pela defesa do outro lado. E quando a gente traz essa materialidade e ajuda na investigação, fazendo correlações também de dados. Poxa, o meu dado saiu para qual conta Pix? Eu consigo identificar quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é um possível laranja ou realmente é o golpista? Então, esse tipo de informação também a gente consegue ajudar quando acontece algo. A gente tem casos variados de diversas pessoas que acabaram buscando ajuda, a gente conseguiu identificar, trazer toda a materialidade e muitas vezes direcionar até um profissional do direito capacitado com conhecimentos de tecnologia e do ambiente financeiro para que ele consiga orientar nos quesitos de direito tanto a delegacia como também ao cliente quando for necessário. Perfeito. Então, você aprendeu aqui nesse podcast a importância de você se prevenir em relação a golpes digitais. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que o Brasil ele se digitalizou primeiro e ainda não teve a oportunidade de se alfabetizar digitalmente, né? Eu acho que essa constatação tem uma relação muito forte com o que você disse, né? Com o que você comentou, né? Do número de golpes que cresceu tanto e o pouco conhecimento técnico que as pessoas têm dessa questão. Então, Rômulo, eu queria agradecer a você pela sua presença, por você ter vindo até aqui, compartilhar essas informações muito valiosas. Creio que eu aprendi muito e quem nos assiste também aprendeu. E eu queria dar a oportunidade para você tanto fazer a sua despedida, como também fazer as suas considerações finais, dar alguma última dica que por acaso você julgue ser importante, enfim, fazer as suas considerações finais antes da gente concluir o nosso episódio.
Claro, vamos lá. A nossa ideia de trabalho com computação forense, e a gente entende realmente todo esse ambiente digital, a gente tem que aprender e se torna necessário a cada dia. E realmente eu não gosto de trabalhar nesse meio corretivamente, porque eu sei que alguém perdeu. Eu não gosto de ter que fazer isso porque eu sei que alguém está sofrendo, alguém está precisando de ajuda. Eu gosto de ajudar a pessoa, mas muitas vezes a gente entende que foi colocado uma economia, perdeu algum dinheiro, sofreu um dano, muitas vezes acha que é irreversível, mas não é. Nós, profissionais de forense digital, nós vamos poder ajudar com todos os meios possíveis que estão ao nosso alcance e com que a gente tem aprendido durante muito tempo para poder lhe ajudar. Você que está precisando. E aí, Tiago, eu também costumo dizer, diretor de uma associação, Associação Nacional dos Peritos de Computação Forense, e desde já quero entregar isso aqui para você também. Olha, muito obrigado. Você vê aí. Muito obrigado. Em nome do Corecon, nós agradecemos por esse presente, por essa lembrança, né? Deixa eu só... Olha aqui, associação, né? APECOF. Muito obrigado, Rômulo. Foi um prazer ter você aqui, né? Esse episódio, né, nos trouxe aí conhecimentos valiosos para você que é profissional, que trabalha no mundo digital, tem o seu e-mail, suas contas, suas informações financeiras. Hoje todo mundo tem um aplicativo do banco no aparelho celular, né? Então, assim, todo cuidado é necessário para que você não fique no prejuízo. E nós vimos, né? O Rômulo trouxe aqui essa informação de que o Brasil é campeão em golpes. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa visão de desconfiança mesmo, para que a gente proteja os nossos dados e não venha a se prejudicar. Rômulo, mais uma vez, meu muito obrigado em nome de todo o Conselho Regional de Economia, em nome dos economistas cearenses. Muito obrigado por vir aqui compartilhar os seus conhecimentos. Espero que em outras oportunidades nós possamos ter você aqui novamente para trazer mais informações atualizadas. E a você que nos assistiu, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós temos vários episódios aqui e vai ser uma alegria saber que você está assistindo todos eles. Até a próxima e um abraço.